e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, te adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limites, me entregarei, te adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Aleluia, aleluia, Jesus. Sem limites, me entregarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Efésios 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar nesta noite sobre as astutas ciladas do diabo.
Paulo, aqui nesse texto, está dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele diz a razão. Por que nós devemos, o crente deve vestir toda a armadura de Deus? Para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, Satanás é um ser astuto. Ele é um ser muito astuto. Por isso, ele arma ciladas. E essas ciladas são astutas também. A palavra astúcia, irmãos, significa o seguinte: astúcia, habilidade de enganar. Ou seja, Satanás, ele é muito hábil em enganar as pessoas. Habilidade de enganar. Astúcia significa também esperteza. Satanás é um ser muito esperto. Astúcia também significa sagacidade. Satanás é um ser sagaz. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito que a serpente era o mais astuto de todos os animais. Não tinha, irmãos, no jardim do Éden, um animal mais astuto que a serpente. E foi justamente a serpente o instrumento usado por Satanás para enganar Adão e Eva. Eva foi enganada pela astúcia de Satanás. Então Satanás, pela sua astúcia, ele arma ciladas. O que são ciladas? Alguém já caiu aqui numa cilada? Quem já caiu sabe bem o que é uma cilada, né? Irmão, cilada o dicionário diz assim: cilada, ação de ficar escondido. Uma pessoa, quando arma uma cilada para outra, ela fica o quê? Escondida. Satanás, ele fica escondido. Quando ele arma a cilada, ele não aparece, ele fica escondido. Porque cilada é a ação de ficar escondido. Mas por que Satanás fica escondido? Por que quem arma a cilada fica escondido? Porque ele está esperando o inimigo. Ele está esperando aquela pessoa para quem ele armou a cilada. Porque a cilada, irmãos, é um ataque de surpresa. Se não for de surpresa, não é cilada. Se não for de surpresa, não é cilada. Uma outra definição para a cilada é simplesmente armadilha. Quem no interior aqui pegava passarinho com armadilha? Levanta a mão. Ninguém? Josué, quem mais? É comum isso, né? No interior. Ali, os dois irmãos. Aqui em Salvador tem também, é mais difícil, né? Aqui na cidade pegar. Mas pode ser na cidade também pegar. Então a armadilha, ela tem que ser o quê? Para pegar o passarinho, ela tem que ser o quê? Bem feita, não é verdade? Não é qualquer armadilha que vai pegar um animal. Pode ser um passarinho, irmãos, um animal até maior, né? Tem armadilhas aí que pegam animais maiores. Mas é preciso que ela fique escondida, né? Que ela, na aparência, não dê sinal de que seja uma armadilha. Aliás, para pegar um animal, o que é que se coloca dentro da armadilha? Geralmente, dependendo do animal, né? Mas se coloca geralmente o quê? Comida. E o animal é atraído para a armadilha. Irmãos, quando Paulo escreveu aos crentes de Corinto, ele estava muito preocupado com os crentes de Corinto. E qual era a preocupação de Paulo? Vamos ver? Vamos ver qual era a preocupação de Paulo com os crentes de Corinto? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que é que Paulo receava, irmãos.
O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, Paulo estava preocupado, estava com medo de que os crentes de Corinto fossem enganados por Satanás, como Eva havia sido enganada. Então ele mostra aqui, ele diz o seu receio. Olha, o que eu receio e quero evitar é que vocês sejam enganados como Eva. O meu receio é que Satanás consiga enganar vocês. Ele enganou Eva e pode enganar vocês. Então o meu receio é esse. E ainda, irmãos, nessa carta, aí no segundo capítulo de 2 Coríntios, no versículo 11, ou no capítulo 2, 2 Coríntios 2:11, Paulo, ele diz o seguinte, vamos ler a declaração de Paulo. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Paulo está dizendo aqui que ele não ignorava, como alguns crentes ignoram. Paulo não ignorava as artimanhas de Satanás. Artimanha, irmãos, na NVI, na tradução da Nova Versão Internacional, tem intenções. Nesse texto aí, Paulo está dizendo, eu não ignoro as intenções de Satanás. A Bíblia, na linguagem de hoje, tem planos. Eu não ignoro os planos de Satanás. Tem uma outra tradução que diz ardis. Eu não ignoro os ardis de Satanás. Então, irmãos, artimanha significa intenção, plano, ardis, tudo isso. Então, Satanás, ele tem planos, artimanhas que nós não podemos ignorar. Porque Paulo não ignorava e nós também não podemos. Por que Paulo não ignorava? Para que ele não fosse pego de surpresa. Porque, irmãos, quando nós conhecemos quais são as estratégias de Satanás, ou as ciladas, o que a gente faz? Já fica o quê? Eu já conheço, eu já sei. Eu sei quais são as ciladas que ele usa. Aí nós vamos ficar o quê? Atentos. Agora, um crente que desconhece as estratégias do diabo, ou as ciladas do diabo, ele está propenso a cair numa dessas ciladas. Então, vamos ver quais são algumas ciladas de Satanás? Vamos ver quais são algumas estratégias que o diabo usa para nos atingir, para nos derrotar. Lembrando, irmãos, que a nossa luta é contra ele, não é contra seres humanos. E o alvo predileto de Satanás são os crentes. Porque aí o mundo, irmãos, o mundo já está na mão dele. Não é verdade? O mundo, as pessoas aí fora já estão na mão dele. Ele não tem que fazer muito esforço. Agora, o alvo dele são os crentes. Ele ataca os crentes. Então vamos ver algumas ciladas de Satanás. A primeira delas, irmãos, e foi essa artimanha, foi essa estratégia que ele usou com Eva. Qual foi a estratégia que Satanás usou com Eva? Lançar dúvidas na nossa mente. Essa é uma estratégia que Satanás usa. Lançar dúvida na mente do crente. E ele lançou uma dúvida na mente de Eva. Qual foi a dúvida? Vamos ver? Está lá em Gênesis 3:1, a parte B. E ela perguntou à mulher, ela no caso aí a serpente, perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha, irmãos, o que é que Satanás está tentando fazer aí com Eva? Lançar o quê? Dúvida. Repare que Satanás não afirma
Mas ele questiona, ele lança dúvida, ele insinua. Foi isso mesmo que Deus disse, Eva? Aí o que aconteceu? Aí Eva foi, será isso que Deus disse mesmo? Aí já lançou o quê? Dúvida na cabeça de Eva. Irmãos, Adão e Eva nunca tinham questionado a Deus. A partir desse momento eles começam a questionar Deus. Porque Satanás começa a lançar dúvidas na cabeça de Eva. Ele tentou fazer isso com Jesus, lá no deserto, nos 40 dias de tentação. O que ele disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Irmãos, olha, se tu és o Filho de Deus. Ele está querendo lançar dúvida na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, prove que tu és o Filho de Deus. Dê uma prova, transforme esse pão, essas pedras em pão. Você não está com fome? Então, se tu és, agora se tu não és o Filho de Deus, então pronto, mas se tu és, olha a sagacidade, irmãos, do diabo. Ele tentou com o próprio Jesus, só que com Jesus ele caiu do cavalo. Com Eva ele conseguiu, mas Jesus estava atento. Jesus, estava esperto. E aí, repreendeu ele na hora, não repreendeu? Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Agora, irmãos, se Satanás usou essa estratégia com Eva, usou com Jesus, não vai usar com você e comigo? O que é que você acha? Ele usou com Eva, deu certo. Usou com Jesus, deu errado. Mas ele não vai tentar com a gente? Será que Deus me ama realmente? Se Deus me amasse, eu não estava nessa situação. Será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está sendo justo comigo mesmo? Sabe quem é? É Ele que está aí, botando minhoca na tua cabeça. Colocando minhoca. O pastor está pregando. Será que o que o pastor está falando é verdade? Esses pastores são... Olha. Irmãos, ele não perde tempo não. Ele fica lançando, dúvidas na sua mente. Cuidado. Cuidado, se isso aconteceu, estiver acontecendo, repreenda no nome de Jesus, viu? Manda ele bater em retirada. Não, Satanás, Deus me ama, sim. Deus está comigo, sim. Deus está do meu lado, sim. Deus é justo, Ele não faz injustiça. Deus me ama, eu não estou sozinho, Deus está comigo. E manda ele correr, irmãos. É por isso que na armadura de Deus tem um capacete Para que serve o capacete, irmãos? Naquela época, capacete do soldado romano servia para quê? Para proteger a cabeça dele, para não receber nenhuma pancada na cabeça. E se recebesse pancada na cabeça, capacete ia o quê? Proteger. Você está vestido com o capacete da salvação? Ou sua mente Satanás entra, sai toda hora, Sua mente fica vagando, a sua mente não é disciplinada, Até no culto, na igreja, sua mente fica, ela voa, fica voando. Seu corpo está aqui, mas sua mente, cuidado, viu? Uma mente assim é um campo fértil para Satanás. Vamos ver a segunda estratégia. Então a primeira é o quê? Lançar o quê? Dúvidas, insinuações na nossa cabeça com relação a Deus. Cuidado. Outra estratégia que é muito usada por Satanás são ensinamentos falsos ou heresias. Irmãos, essa é uma das armas prediletas do diabo. Vamos ler 1 Timóteo 4:1. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3.
O Espírito diz que nos últimos alguns abandonarão a fé e seguirão e doutrinas de demônios. Irmãos, toda a doutrina que não está na Bíblia ou vai de encontro à Bíblia é doutrina de quem? De demônio. Se não está na Bíblia, se vai de encontro ao que está na Bíblia, é uma doutrina de demônio, irmão, só pode ser. Não pode ser de outra pessoa, é de demônio. E Paulo está dizendo aqui, ó, o Espírito diz, o Espírito Santo estava dizendo a Paulo, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Olha, pessoas que estavam na igreja, abandonando a igreja, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Que espíritos enganadores são esses? Demônios, irmãos. Espíritos enganadores e doutrinas, ou seja, ensinamentos de demônios. Então, as doutrinas falsas é uma estratégia e que tem dado muito certo, viu, irmãos? É só reparar, irmãos, quantas seitas existem aí. Quantas seitas, irmãos, ó. E cada dia surge uma seita nova, não é verdade? Cada dia surge um movimento novo, uma seita nova, uma igreja nova que não segue a palavra de Deus, né? Igrejas até ditas evangélicas, né? Mas que não tem nada de Deus, usam o nome de Deus, mas não tem nada de Deus, mas são o quê? Doutrinas de demônios. Vamos ler também 1 João 4:1. Olha o alerta de João para nós. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Qual é a ordem que nós recebemos aqui, irmãos, de Paulo, a de João, a orientação? Examinar os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque tem espírito que não vem de Deus. É Satanás que está ali. E ele diz assim: muitos ou poucos? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Irmãos, então os falsos profetas estão aí, viu? Estão aí, estão espalhados aí. E a função deles, esses falsos profetas são enviados por quem? Por Satanás. Com ensinamentos falsos, para afastar as pessoas de Deus, para afastar o povo de Jesus. Aí eles vêm com esses ensinamentos falsos, e por isso que são chamados de falsos profetas. E irmãos, e essas doutrinas falsas estão nas seitas, a gente chama de seitas, né? E estão dentro da igreja também, dita evangélica. Mas dentro da igreja, às vezes, tem ensinamentos errados. Em muitas igrejas, irmãos. Muitas igrejas evangélicas. Então, temos que estar preocupados também, não só com o externo, mas com o interno. Irmãos, Paulo escreveu a carta aos Colossenses para combater heresias. Você sabia disso? Lê a carta aos Colossenses. Porque lá na igreja dos Colossenses tinha crente adorando anjo. Crente adorando anjo na igreja dos Colossenses. Dentro da igreja, não era fora não. Não era o ímpio adorando anjo, não. Era o crente adorando anjo. E Paulo teve que ir lá chamar a atenção deles. Cuidado aí, viu? Esse negócio de adorar anjo não está certo não. Adorar só a Deus, amém? Tinha anjo, irmãos, descendo para pregar um evangelho lá estranho. Agora na igreja dos Gálatas, né? Olha, crente lá dizendo que um anjo tinha descido para ensinar ele. Olha Gálatas 1, 8 e 9, olha o que Paulo fala. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito:
Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha, irmãos, palavra forte de Paulo. Ele está dizendo aqui, ó. Mas ainda que um de nós, que nós, né? Ou um anjo, nós quem? Nós, ele, algum colega dele de ministério, se chegasse lá na igreja dos Gálatas e pregasse um evangelho diferente do evangelho que já tinha sido pregado, que fosse o quê? Fosse amaldiçoado. Aí perguntavam, Paulo, e se for um anjo? O que é que Paulo disse? Que seja amaldiçoado. Quem quer que for, que pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Eu estava lendo, irmãos, uma reportagem, nesses sites evangélicos, de um pregador gospel, um pregador do evangelho, né? Um pregador, ele jovem ainda, um pregador, ele de família cristã, pais crentes, mas ele começou a sentir uma luta interna, e ele disse que começou a ter desejos homossexuais, né? E ele disse que lutou durante um tempo com aquilo, ficou lutando, porque ele tem os ensinamentos da palavra, e ele estava numa luta muito grande, até que, numa noite, olha só, em uma noite, ele diz que um anjo apareceu a ele, numa visão, e disse o seguinte para ele: Deus ouviu a sua oração e me mandou te dizer um recado. Seja livre, viva a sua vida, você não precisa de libertação. Agora eu pergunto, irmão, de onde veio esse anjo? Hein? Eu não duvido que tenha sido um anjo, mas da onde veio? Porque, irmão, se esse pregador fosse ter o cuidado de ler 1 Coríntios 6, 9 e 10, né? Depois vocês podem ler em casa, veja o que está escrito lá. Lá está falando quem não vai herdar o reino de Deus. Tem uma lista lá de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aí chega lá, você lê em casa. Olha o que é que Paulo está dizendo. Mesmo que o quê, irmãos? Um anjo. Um anjo. Não interessa, é anjo, mas é maldito. Se está pregando outro evangelho, é maldito. Então, irmãos, uma das estratégias de Satanás, qual é? A segunda? Heresias. Milhões e milhões de pessoas, irmãos, estão indo para o inferno, pensando que estão seguindo a verdade, mas estão seguindo falsos ensinamentos falsos. Uma outra arma, uma outra estratégia do diabo, que eu até preguei sobre essa estratégia quarta-feira passada. Quem se lembra do tema? Aí foi quinta-feira passada, né? Que o culto semana passada foi quinta. Olha, a irmã sabe, olha. Boa de memória. Ó, eu falei sobre desânimo. O que é que significa a palavra desânimo? Sem alma, sem coragem. Citei até o exemplo de Elias, o profeta. Elias ficou tão desanimado, irmãos, que pediu o quê? A morte, queria morrer. Irmãos, essa é uma arma que o diabo tem utilizado contra muitos crentes, porque eu falei na quinta passada que um crente desanimado é um crente o quê? Ele não faz nada, fica no banco da igreja, mal vem para a igreja, vem se arrastando, ele está desanimado, ou seja, ele está fora de combate. E o desânimo, irmãos, é muito perigoso, né? O desânimo pode se transformar numa depressão, e pode levar até a morte, né? Pessoas que têm se matado, quando eu falo pessoas, estou dizendo crentes, que têm se matado por depressão, cada depressão, porque a palavra desânimo significa sem alma. Então ele tentou desanimar Elias, irmãos, e quase conseguiu, viu? Por pouco. Se Deus não aparece ali naquela caverna e trabalha com Elias, vai Elias, não, sai daí, vamos lá, vou te animar. Porque Elias estava totalmente o quê? Desanimado. É uma estratégia do diabo. Já que ele não pode, né? Ele sabe que ele perdeu a batalha. Ele não vai, né? Você hoje é crente, está na igreja, você não vai voltar mais para o mundo. Mas o que é que ele faz? Ele tenta fazer de você um crente o quê? Desanimado. Ó, porque eu penso desanimado, não, né? Não vai. Não vai fazer nada, né? Desânimo.
Quando ele não consegue com o desânimo, irmãos, aí ele leva a pessoa para o outro extremo. Aí ele leva a pessoa para o orgulho. O que é uma pessoa, um crente orgulhoso? Né? Olha, eu sou tal, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu sei tudo. Né? Então ele é vaidoso, orgulhoso, ele não gosta de ouvir os outros, ele não obedece à liderança, ele é orgulhoso, ele não aceita ser chamado a atenção, ele diz que sabe o que faz, e que ele entende tudo, e que não precisa de nada. Ó, orgulho, irmãos. Isso é orgulho. Então ele pega a pessoa, leva lá para o orgulho. E vamos ler o que está escrito em Provérbios 16, 18. Abra sua Bíblia, porque esse texto não está aí na tela, não vai aparecer aí na tela. Provérbios 16, capítulo 16, versículo 18. Olha como é perigoso, irmãos, o orgulho. Olha como é perigoso o orgulho, e Satanás sabe disso. Provérbios 16, 18. Olha o que está escrito aí. Antes da ruína, antes de acontecer a ruína, vem o quê? A soberba. E o que é que precede a queda? Antes da queda, vem o quê? O espírito orgulhoso. E Satanás sabe disso, irmãos. Aliás, Satanás conhece muito bem a respeito de orgulho. Por quê? Porque quando ele era um anjo de Deus, qual foi o problema dele? Por que é que ele foi expulso do céu? Por que é que Deus mandou ele arrumar as trouxas dele e cair fora do céu? Por quê? Porque ele queria ser o quê? Igual a Deus. Mas por que ele queria ser igual a Deus? Porque ele era o quê? Orgulhoso. Ele não queria se submeter a Deus, olha. Ele queria ser igual a Deus, mandar no céu igual a Deus. Ele não estava satisfeito com a posição que ele tinha no céu, que era uma posição, inclusive, muito boa. Ele era uma posição muito boa no céu. Mas ele queria mais. Por que ele queria mais? Porque ele era orgulhoso. Ele não aceitava receber a ordem de Deus. Ele queria mandar também no céu. Queria dar ordem no céu. Então ele sabe muito bem ele sabe como o orgulho pode derrubar as pessoas. E meus irmãos, e quanto crente, né, já caiu por causa de orgulho. Quanto líder, inclusive pastor, deixou, né, o orgulho subir, ficou orgulhoso, o ministério cresceu, a igreja cresceu, né, e começou a ouvir muito elogio e muita coisa, ó. Aí Satanás só fez o quê? Puxar, puxou o alçapão, ó, buf, a pessoa caiu. Ó, orgulho. Irmãos, até Davi um dia caiu nessa arma de Satanás, caiu nessa estratégia, nessa cilada do diabo. Pastor, Davi chegou a cair nessa cilada? Caiu. Onde é que está escrito, pastor? Você vai abrir sua Bíblia, não está aí na tela, 1 Crônicas 21, abra lá, 1 Crônicas 21. Vamos ver como é que Davi caiu na armadilha de Satanás, na armadilha do orgulho. 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. Primeira Crônicas 21, a partir do versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem um censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu, percorreu todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada.
Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Agora, olha o versículo 17. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Olha, irmãos. Pastor, qual era o intento de Davi ao fazer esse censo? Irmãos, Davi queria saber quantos soldados o exército dele tinha. Ou seja, aí nós vamos nos lembrar daquela palavra, aquele texto, versículo. Uns confiam, outros, mas nós confiaremos só no Senhor. Amém? Davi estava confiando, irmãos, era no exército dele. Por isso ele mandou contar. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. Aí contava, eu tenho mais de 1 milhão. Irmão Joabe, que era o comandante do exército, inclusive se opôs a essa ideia. Meu rei, que é isso, meu rei? Parece que até é baiano Joabe, né? Meu rei, que é isso? Para que contar? Não precisa contar, nós temos Deus do nosso lado. Em outras palavras, Joabe quis dizer isso. Mas irmão Davi disse, não, a gente vai contar. Irmão, tudo bem, contou. Aí Deus disse, Deus ficou chateado. Aí apareceu, você pode ver o restante do texto. Aí Deus disse, Davi, eu vou castigar o povo, mas como eu sou bonzinho, tem 3 castigos, escolha um. Eu tenho 3 maneiras de castigar você. Qual é o que você prefere? É igual o pai que chega para um filho e diz, eu vou te castigar. Você quer que eu te bata com vassoura, com palmatória? Hoje não pode, né? Ou com cinto. Eita, que situação, hein, meu? Você prefere o qual? Cinto, palmatória ou vara? Né? Olha, foi isso que Deus falou para Davi. Mas irmãos, o pecado de Davi foi o quê? Orgulho. Ele começou a confiar no exército dele. Aí, irmãos, temos que ter muito cuidado, viu? Muito cuidado. Se você tem tendência ao orgulho, cuidado, porque o orgulho vem antes da queda, viu? Aí qual é o oposto do orgulho? Humildade. Irmãos, é difícil Satanás derrubar um crente humilde. Nessa área aí é difícil, porque ele não vai conseguir, entendeu? O crente humilde, ele não vai conseguir. Outra estratégia, outra cilada, é a quinta, né? Disfarce. Satanás é o rei do disfarce. Vamos ver 2 Coríntios 11, 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se disfarça. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Irmãos, para que serve um disfarce? Para que você não apareça, né? Aí você usa o quê? Um disfarce. É porque você não quer ser visto. Aí você usa um disfarce. Imagine se Satanás aparecesse para as pessoas como ele é, dizendo assim, com aquele tridente, né, que aparece nos filmes, né, nos desenhos, tridente assim e o rabo assim. Aí chegasse assim, ei, irmão, ia ficar alguém? Hein? Não ia. A maioria do povo ia correr. E eu não ia. Mas ele não faz isso. Não é verdade? Aí ele usa o quê? Disfarces. Como é que Satanás entra numa igreja, irmãos? Disfarçado? Não é verdade? Como é que Satanás consegue enganar as pessoas aí fora? As pessoas estão pensando que estão seguindo a Deus, mas estão seguindo ele. Ele faz isso como? Disfarçado. Ele usou um disfarce no jardim do Éden. Qual foi o disfarce que ele usou? Uma serpente. Foi o disfarce que ele usou. Olha. E que a serpente, né, como nós já vimos, era o animal mais astuto. E eu acredito, irmãos, que a serpente era o animal também mais bonito do Éden, né? Era o animal que mais chamava a atenção.
Dizem, né, os cientistas, tudo, que naquela época e a serpente ela era diferente da serpente de hoje, que ela não rastejava, né? O fato da serpente hoje rastejar foi consequência da maldição que Deus lançou sobre ela. Mas que naquela época, no Jardim do Éden, não era igual à serpente de hoje, era diferente, né? Era um animal bonito, atraente. Irmãos, e Satanás, ele tem só um disfarce? Ele tem vários. Ele se disfarça de acordo com o ambiente. Ele se disfarça, o disfarce que ele usa depende de quem ele quer enganar. Por exemplo, qual é o disfarce que ele usa na igreja? Porque na igreja ele quer enganar os crentes. Qual é o disfarce que ele usa? Disfarce de crente. Não é isso? Ô, irmãos, na igreja ele vai usar o quê? Disfarce de crente. Fala como crente, dá a paz do Senhor, até ora, né? Não é verdade? Ora, e tudo, irmãos. Porque se o disfarce não for um bom disfarce, vai enganar? Hein? E Satanás é bom de disfarce? É. Ah, irmão, não tem ninguém melhor do que disfarce. Às vezes ele vem como um amigo, um conselheiro. Oh, meu. Se lembram daquele episódio que Jesus reuniu os discípulos e disse assim: olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Nós estamos indo para Jerusalém. E lá, né, o filho do homem vai ser preso, né? Vai para a cruz, vai ser castigado, né? E tal. Aí, irmãos, Pedro, não, chamou Jesus. Não, Jesus, isso não vai te acontecer. Não fale uma coisa dessa. Nunca mais fale isso. Olha, palavra boa, não foi, irmão? Foi? Foi palavra boa, foi. Só que quem estava falando aquilo era o quê? Quem era? Satanás. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Olha, irmãos, Pedro não vigiou. Não é que Pedro fosse um farsante, irmãos, entendam. Pedro era um crente mesmo. Só que ele não vigiou naquele momento e deu lugar. Aí é outra questão, viu? Cuidado para não dar lugar ao diabo. O diabo não usar você, não usar, né, a sua vida. Porque usou a vida de Pedro. E aí, Jesus disse: para trás de mim. Ou seja, Satanás se disfarçou ali em Pedro. E se Jesus não está atento? Se Jesus não tivesse atento, o que é que Jesus ia dizer? É isso mesmo, Pedro. Por que eu não pensei nisso antes, rapaz? Eu vou me embora, viu? Vamos dar o pé daqui, vamos fugir de Jerusalém, porque você tem razão, Pedro. Por que é a bobagem que eu ia fazer indo para Jerusalém? Que bobagem! Olha, e aí Satanás ia conseguir o intento dele. Irmãos, a Bíblia fala do anticristo, não fala? Quem é o anticristo? Quem vai ser o anticristo? O enviado de Satanás. Agora, o anticristo vai aparecer como no mundo? Porque a Bíblia fala que o mundo vai aceitar o anticristo. O pessoal vai bater palma para o anticristo. O anticristo vai governar o mundo. E ele vai ter que usar o quê? Um disfarce. Depois é que ele vai revelar quem ele é. Mas no início não. Ele vai se passar por uma pessoa correta, uma pessoa boa, uma pessoa que quer o bem da humanidade, uma pessoa que veio resolver o problema da fome, das guerras, uma pessoa que quer ver a paz de todas as nações. Por isso que esse homem vai ser aplaudido, venerado, né? Olha, irmão, Satanás, ele é o rei dos disfarces, viu? Então nós temos que ter cuidado, viu? Porque ele usa disfarce. Sexta estratégia cilada do diabo é ele sumir, se ocultar. Irmão, não tem muitas pessoas aí no mundo que dizem que Satanás não existe? Tem ou não tem? Tem. Milhões de pessoas dizem que Satanás não existe. Agora pense bem, se Satanás não existe céu, não existe inferno, não existe pecado. Estão entendendo? Porque essa estratégia é boa para Satanás? É bom para ele que as pessoas acreditem que ele não exista?
É ótimo. Excelente que você não acredita que eu existo. Excelente. É ótimo. Porque quando você morrer, você vai ter uma surpresa grande. Ó. Ele vai dizer, tá vendo? Você achava que não existia? Olha eu aqui. Mas aí já vai ser o quê? Tarde demais. Ó. É outra estratégia, irmãos. Ocultação. Ocultação. É igual o pescador que quer fisgar o peixe com anzol e linha, né? Ele joga o anzol, mas fica como? Fica lá. Porque se ele ficar dançando assim na água, o peixe vai chegar junto? Não, o peixe aqui, esse negócio. Não, ali tem, né? Tem uns peixes sabidos, viu, irmão? Que só morde a isca se não vê ninguém por perto, vê tudo calmo, é ou não é? Irmão, Satanás joga a isca e fica o quê? Escondido. Não é verdade? Ele fica escondido, irmãos. Ele fica escondido. Então, ó, ocultação. Sétima estratégia de Satanás: confusão, mistura. Jesus falou dessa estratégia lá em Mateus 13, 24. Vamos ver? Essa é uma estratégia que Satanás usa muito também, viu, irmãos? Ele falou dessa estratégia de Satanás contando uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo diziam a ele, disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirar? Irmãos, Jesus contou essa parábola e depois os discípulos perguntaram: Jesus, nos explique a parábola do joio. Aí ele vai explicar. Aí ele explica nos versículos 36 a 39 de Mateus 13. Vamos ver agora, Mateus 13, 36 a 39. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, ou seja, é ele, Jesus. O campo é o quê? O mundo. E a boa semente são os filhos do reino, ou seja, o trigo, são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Ó, irmãos, o que é que o diabo faz? Ele pega o joio, que é uma planta, né, que não presta para nada, o joio não serve para nada, né? E coloca a semente do joio junto com a semente do trigo. Aí quando nasce o trigo, nasce também o joio. Ó, o que é que Jesus quer ensinar com essa parábola? Que no meio do trigo, que são os crentes, tem o quê? O joio, que são os filhos de quem? Do diabo. Ó, aí o Satanás, aí na igreja, irmão, tem joio e tem trigo, no meio da igreja. Agora, muitas vezes, irmãos, a gente só vai saber quem é o joio quando, no dia da ceifa. Porque aí são os anjos que vão separar. Por que os anjos é que vão separar? Porque às vezes eu, irmãos, no meu discernimento, eu não sei quem é o joio e quem é o trigo. Mas os anjos sabem quem é. Diga para quem está ao seu lado: os anjos sabem quem é quem, viu? Tomara que não tenha nenhum joio aqui hoje, viu? Está enganando o pastor. Deve estar. Na hora que vier a colheita, meu irmão, olha, o anjo, eu sei que você parece muito com trigo, mas se não é trigo não, você é joio, rapaz, te conheço. Estava te olhando lá do céu. Ó, mas irmãos, isso é o quê? Uma esse, tá? Irmãos, geralmente, quem é que causa confusão dentro da igreja? É joio. Quem é que causa briga dentro da igreja? É joio. Né? É joio. Quem é que fica falando mal do pastor? É o joio.
Jesus diz para a gente orar assim: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Deus te trouxe aqui, né? Nos trouxe aqui nessa noite para nos alertar. Se você estava caindo numa dessas ciladas, o laço foi quebrado nessa noite. Deus te avisou, não é verdade? Você agora já sabe que isso aí é a cilada do diabo. Você não vai mais cair na cilada do diabo. Senhor Deus e Pai, nós aprendemos aqui sobre as estratégias de Satanás contra nós, mas aprendemos também como podemos ser vitoriosos. E nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Nos dá espírito de vigilância, Pai. Que a gente não dê lugar ao diabo. Que nós possamos estar na congregação, congregando junto com os irmãos. Que possamos ser sóbrios. E que possamos estar vestidos com toda a armadura de Deus. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Porque sabemos que essa luta é contínua contra Satanás. E vai durar até o fim dos tempos. Mas sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabemos que o Senhor já nos deu a vitória no nome de Jesus.